Imagina atravessar o mundo inteiro, mais de 15 mil quilômetros, quase 20 horas de avião. Tudo para assistir a uma final de futebol. Um chinês fez isso. Ele não torcia para nenhum dos dois times. Não tinha conexão prévia com o Flamengo nem com o Palmeiras. Era apenas apaixonado por futebol. Queria ver de perto o que era uma final de Libertadores. Queria sentir a atmosfera, a paixão sul-americana, a intensidade das torcidas. Vestiu camisa da seleção brasileira amarela como turista neutro. Como observador curioso, chegou ao estádio Oral Santos, ficou no meio da torcida do Flamengo. E alguma coisa aconteceu. Alguma coisa profunda, porque quando o Flamengo marcou, ele gritou. Quando o apito final tocou, ele chorou. Quando a taça foi levantada, ele vibrou como se aquele título fosse dele. E era porque naquele dia, naquela final, naquelas poucas horas dentro de um estádio brasileiro, esse chinês deixou de ser turista, deixou de ser observador neutro, virou flamenguista. De verdade, para sempre. E essa história mostra algo que a gente já sabe, mas que o mundo precisa entender. O Flamengo não respeita a fronteira, não respeita idioma, não respeita a cultura. O Flamengo conquista corações, em qualquer lugar, de qualquer pessoa. Se você quer histórias reais sobre o poder do Flamengo, curte esse vídeo e se inscreve no canal, porque essa aqui é de arrepiar. Vamos chamar esse chinês de Wei, não sei se é o nome real, mas serve para contar a história. Wei mora na China, trabalha com tecnologia, ama futebol desde criança, acompanha a Premier League, Champions League, Copa do Mundo, tudo o que consegue. E sempre teve curiosidade sobre o futebol sul-americano. Ouvia falar da Libertadores, da paixão, da loucura, das torcidas que transformam estádios em caldeirões, mas sempre de longe, sempre por tela, nunca tinha experimentado pessoalmente. Quando soube que a final da Libertadores de 2023 seria entre Flamengo e Palmeiras, decidiu, era a hora, ia realizar o sonho, ia atravessar o mundo. Ia ver de perto o que era futebol brasileiro. Não sabia ainda que estava prestes a viver a experiência mais transformadora da vida dele relacionada ao futebol. Não sabia que ia descobrir algo que mudaria para sempre sua relação com o esporte. Não sabia que ia se apaixonar completamente, irremediavelmente, pela nação rubro-negra. Wei comprou passagem, comprou ingresso, arrumou hospedagem e voou. E percebeu logo, tem Flamengo em todo canto. Camisa rubro-negra em cada esquina. Bandeira em cada janela, gente falando do jogo que vinha expectativa no ar, e ele foi absorvendo aquilo curioso e impressionado, começando a entender que aquilo era maior do que imaginava. No dia da final, acordou cedo, ansioso, vestiu a camisa da seleção, queria ser neutro. Queria apenas observar, apreciar os dois lados, mas o destino tinha outros planos, porque o Wei ia ficar no meio da torcida do Flamengo, e ninguém fica no meio da nação e sai neutro. Ninguém, se você tem história parecida, manda para o e-mail que está na descrição. Wei chegou ao estádio horas antes. Queria ver tudo, sentir tudo, absorver cada momento. E quando começou a caminhar em direção ao estádio, viu multidão, simplesmente multidão. Mar de vermelho e preto de um lado, mar de verde do outro. Mas o que impressionou foi a quantidade de rubro-negro. Era desproporcional, absurda. A torcida do Flamengo tinha dominado, tomado conta, e Wei foi caminhando no meio daquilo, cercado de pessoas cantando músicas que ele não entendia, vestindo camisas com nomes que ele mal sabia pronunciar, carregando bandeiras enormes, sinalizadores, tambores, energia que ele nunca tinha sentido antes. E percebeu logo, isso é diferente, completamente diferente de qualquer coisa que já viu na vida. Diferente da Champions League organizada e contida, diferente da Premier League educada e silenciosa. Aquilo era paixão bruta. Emoção crua, intensidade impossível de comparar com qualquer outra experiência futebolística que já teve. Conforme se aproximava do estádio, o barulho aumentava, os cânticos ficavam mais altos, a energia mais densa, e Wei ia apenas observando, tentando processar, tentando entender. Famílias inteiras vestidas de Flamengo, crianças pequenas com camisas que arrastavam no chão, velhos com bandeiras nos ombros, jovens pintados de vermelho e preto, e todos, absolutamente todos, vibrando com aquela antecipação única de quem está prestes a ver seu time disputar uma final. Wei entrou no estádio, passou pelas catracas, subiu as rampas, e quando chegou à arquibancada, quando viu pela primeira vez o tamanho daquilo tudo, parou, ficou parado ali, observando o estádio lotado, as duas torcidas já em clima de guerra. Mas o que dominava era o vermelho e preto. Era a nação mostrando força, mostrando que aquele era o território dela. E Wei sentou no meio da massa rubro-negra, cercado de torcedores que não paravam, que não descansavam, que já estavam em transe antes mesmo da bola rolar. O tempo foi passando até o início do jogo, e Wei foi observando tudo ao redor. A torcida do Flamengo não parava um segundo. Cantava sem cessar. Músicas que se emendavam umas nas outras, ritmo que não quebrava, e ele ficou impressionado com isso, porque não dependia de nada.
Não dependia do placar, não dependia de ação em campo, não dependia de estímulo externo. Era algo interno, algo que vinha de dentro daquelas pessoas, algo que elas carregavam e que explodiam ali. Começou o protocolo, apresentação dos times, hinos, faixas, todo aquele ritual de finais importantes, e a torcida continuou. Não parou durante o hino, não parou durante as apresentações, não parou nunca, e Wei foi percebendo. Essas pessoas não estão aqui só para assistir. Estão aqui para viver algo, para fazer parte de algo, para pertencer, e então os times entraram em campo. Os jogadores do Flamengo apareceram, e o rugido foi ensurdecedor. Foi primitivo, foi emoção pura transformada em som. E Wei sentiu aquilo no peito. Fisicamente, o barulho batendo no corpo. A energia contagiando, a paixão se espalhando como fogo. E o jogo começou, e Wei dividiu sua atenção entre o campo e a torcida ao redor, porque os dois eram igualmente fascinantes. No campo, jogadores disputando uma final. Técnica, tática, tensão, mas nas arquibancadas algo diferente, algo que ele nunca tinha visto em nenhum estádio do mundo. Cada ataque do Flamengo era acompanhado de grito coletivo que fazia o estádio tremer. Cada defesa do goleiro era celebrada como se fosse gol. Cada falta sofrida gerava revolta unânime. E Wei foi entendendo. A torcida não é acessório, não é decoração, é parte ativa do jogo. É força que empurra o time, que não deixa desistir, que acredita quando parece impossível. E conforme o jogo avançava, Wei foi sendo puxado para dentro. Foi deixando de ser observador neutro e começando a torcer. Não conscientemente, não racionalmente, mas emotionalmente, porque era impossível resistir àquela energia. Impossível ficar imune àquela paixão. Impossível não ser tocado por aquele amor coletivo. E então aconteceu. O Flamengo marcou. E Wei explodiu. Simplesmente explodiu, gritou, pulou, abraçou pessoas ao redor que nem conhecia, como se aquele gol fosse dele, como se aquele momento fosse dele. E era porque naquele segundo, naquele instante de êxtase coletivo, ele fazia parte El Pertencha. Ele era Flamengo. A torcida ao redor explodiu em alegria pura. Abraços, gritos, lágrimas, sinalizadores, fumaça vermelha tomando conta. E o Wei estava ali no meio, sendo abraçado por estranhos, sendo incluído naturalmente, sendo aceito como um dos seus. Porque na nação não importa de onde você vem, não importa que língua você fala, não importa nada além de sentir. E Wei estava sentindo, com cada fibra do corpo, com cada batida do coração. Estava vivendo aquele momento como se fosse flamenguista há décadas. E tecnicamente, naquele instante, tinha acabado de se tornar um. O jogo continuou. E Wei não fingia mais neutralidade. Torte abertamente gritava quando o Flamengo atacava. Sofria quando o Palmeiras pressionava, reclamava do faltas. Aplaudia jogadas. Como se sempre tivesse sido assim. Como se sempre tivesse carregado aquela camisa no coração, e a torcida ao redor aceitou ele completamente. Conversavam com ele, explicavam lances, ensinavam músicas, incluíam ele naturalmente naquela comunidade instantânea que se forma nas arquibancadas. E Wei sentia aquilo. Sentia o pertencimento. Sentia que não era mais turista, não era mais observador externo, era parte da nação. E quando o apito final tocou, quando ficou confirmado que o Flamengo era campeão da Libertadores, Wei chorou. Chorou de verdade, lágrimas descendo pelo rosto, soluços de emoção, como se aquele título fosse dele também. E era porque naquele momento ele era Flamengo completamente e irrevogavelmente. A festa foi total, absoluta. A taça foi levantada. Os jogadores deram a volta olímpica. Fogos explodiram, e a torcida celebrou como só a nação sabe celebrar, com paixão, com intensidade, com emoção que não se mede. E Wei estava ali, celebrando junto. Pessoas ao redor abraçavam ele, tiravam foto com ele, colocavam bandeiras nos ombros dele, e ele sentia o fui aceito, fui acolhido, fui transformado, porque veio turista curioso e virou parte da família, veio observador neutro e virou irmão, veio estrangeiro e virou nação. E isso ficou gravado nele para sempre. Aquela sensação de pertencer a algo maior, de fazer parte de comunidade verdadeira, de ser reconhecido e aceito não pelo que tem, não pelo que faz, mas simplesmente por sentir o mesmo que todos ao redor sentem. Amor pelo Flamengo, paixão pela nação, identidade rubro-negra. Quando finalmente saiu do estádio, quando a celebração começou a se dispersar, Wei estava diferente, completamente diferente do homem que tinha entrado horas antes. Não era mais turista, não era mais observador. Era flamenguista de coração, para sempre. E sabia disso. Sentia isso com absoluta certeza. Tinha atravessado o mundo para ver futebol. E tinha encontrado muito mais. Tinha encontrado identidade. Tinha encontrado pertencimento. Tinha encontrado família. Voltou para o hotel, ainda em estado de choque emocional.
ainda processando o que tinha vivido, ainda tentando entender como algo assim era possível. Como, em questão de horas, ele tinha se transformado tanto, como tinha se apaixonado tão profundamente. Mas a resposta era simples. O Flamengo, o poder da nação, a força daquele amor coletivo que conquista qualquer um que chega com o coração aberto. E Wei tinha chegado. Tinha sentido. E nunca mais seria o mesmo. Wei voltou para a China dias depois. Mas voltou diferente. Levou camisa do Flamengo. Levou bandeira, levou boné, levou tudo que conseguiu comprar. E mais importante, levou a paixão, levou o sentimento, levou a identidade nova que tinha adquirido naquele dia. Chegando na China, começou a acompanhar todos os jogos do Flamengo. De madrugada por causa do fuso horário, sozinho na frente do computador, mas sentindo que fazia parte de algo global, de algo que conectava milhões em todo o mundo. Começou a postar sobre o Flamengo nas redes sociais, a ensinar amigos chineses sobre o clube, sobre a história, sobre os títulos, sobre o que significa ser nação. Virou embaixador não oficial do Flamengo na Ásia. E tudo por causa daquele dia da Aquela Final, daquela experiência que transformou sua vida. Porque ele não apenas assistiu a um jogo, ele viveu algo que mudou quem ele é, algo que adicionou camada nova à sua identidade, algo que vai carregar para sempre. E Wei não é caso único, é apenas mais um em milhares de pessoas ao redor do mundo que descobrem o Flamengo e se apaixonam, que são tocadas por essa força, que sentem esse pertencimento, que viram parte da nação independentemente de onde nasceram ou que língua falam. Porque o Flamengo transcende geografia, transcende cultura, transcende idioma. O Flamengo é sentimento universal, é paixão que qualquer ser humano pode entender quando sente. É comunidade que acolhe todos que chegam com o coração aberto. E Wei chegou, sentiu e foi transformado. Para sempre. Sua vida agora tem o Flamengo como parte essencial, não como hobby, não como interesse passageiro, mas como identidade. Como pertencimento, como amor que não se explica, mas que se vive todos os dias. Então, quando você pensa na história de Wei, quando visualiza um chinês atravessando o mundo para ver futebol e voltando apaixonado pelo Flamengo, você entende algo profundo. Você entende que o Flamengo não é apenas grande no Brasil. É fenômeno global. É força que conquista corações em qualquer lugar, que transforma vidas em qualquer continente, que cria pertencimento independente de fronteiras. E isso acontece porque o Flamengo oferece algo raro, algo precioso, algo que se perdeu em grande parte do futebol mundial. Oferece paixão genuína, oferece comunidade verdadeira, oferece identidade que não se compra, mas que se ganha quando você abre o coração e deixa ser tocado. E Wei abriu, e foi tocado, e nunca mais será o mesmo, e milhares de outras pessoas também, em todos os cantos do planeta, descobrindo a nação, sentindo o poder, virando parte da família. E você que está assistindo isso agora, você que é Flamengo, deve sentir orgulho de fazer parte de algo tão grande, tão poderoso, tão capaz de transformar até um chinês que veio do outro lado do mundo. Porque a nação é isso, é força que não respeita limite, que não reconhece barreira, que conquista qualquer um que chega com o coração aberto para sentir. E Wei sentiu. E você sente. E milhões sentem. E isso é o que faz o Flamengo ser eterno, ser único, ser nação de verdade. Agora me diz. Você já viu conversão assim? Já presenciou alguém se apaixonando pelo Flamengo em tempo real? Conta nos comentários. E se você tem história parecida, manda para o e-mail que está na descrição. Tixa ou like. Se inscreve, compartilha e lembra sempre, o Flamengo não se explica. Se sente. E quem sente uma vez, sente para sempre. Do Brasil, da China, de qualquer lugar do mundo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Sempre Nicole.